tela, Tamara. Tá em tela cheia, tudo certo? Tela cheia. Beleza, estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Bom dia a todos, eu sou a Tamara, sou candidata ao título de doutorado hoje no meu exame de defesa, orientada pelo professor Cristiano, desde o meu mestrado, né? Trabalhei os últimos 6 anos aí com o Cristiano. Eu sou agrônoma, fiz meu mestrado em entomologia também pela Exalc, a gente deu continuidade à linha de pesquisa no doutorado, que é intitulado Filogenia do gênero Pesodorus, com ênfase na classificação e a filogeografia de Pesodorus guildini e DNA barcode para a identificação dos pentatome de praga nas Américas. Vou começar fazendo um geral sobre como a tese foi dividida, né? A gente apresenta uma introdução geral com a síntese das espécies de importância econômica. A família Pentatomide possui mais de 5.000 espécies descritas em 900 gêneros, né? Compreende 10 subfamílias, de maioria fitófagos, sendo os membros das subfamílias Opini predadores. Dentre as espécies de importância econômica que a gente traz também no capítulo do DNA Barcode, a gente pode citar o Eusquistos eros, que é o percevejo marrom, praga da soja, pertence à tribo Carpocorine, né? Subfamília Pentatomine, a Aedecia meditabunda, que é o único dentre os que eu estou apresentando que é da subfamília Decine, os percevejos do gênero Dicerius, que são pragas de soja e milho, pertencentes à tribo Carpocorine, o Pesodorus guildini, que é um dos focos aqui dessa tese, pertencente à tribo Pesodorine, a Mormídia notulífera, praga de arroz, e o Ebalus y-griseus, pertencentes à tribo Carpocorine. Dentre os percevejos de importância econômica, a gente possui aí descritos 23 gêneros, né, cerca de 100 espécies. São espécies polífagas, né, se alimentam de diversos hospedeiros e muitas vezes a gente encontra mais de uma espécie por cultivo ocorrendo ao mesmo tempo, né, no mesmo espaço. E também, dentre esses 10 gêneros de importância, a Nesara viridula, que é um das espécies mais estudadas, né, como praga, pertencente à tribo Nesarine, a Tiantha perditor, tribo Nesarine também, a Quinávia, que é frequentemente confundida com a Nesara nos cultivos, tribo Nesarine, e a Tibraca limbativentris, pertencente à tribo Carpocorine, que também é uma praga de arroz. Dentre os fatores que levaram ao aumento da população de percevejos, que eram antes considerados pragas secundárias, muitos autores falam sobre o avanço da fronteira agrícola para o cerrado, que pode ter facilitado esse aumento de populações, e a intensificação do sistema de cultivo de plantio direto, que beneficiou a sobrevivência dessas populações nas palhadas das culturas anteriores, né? Essas hipóteses ainda não foram testadas num contexto adaptativo, né, nem no contexto populacional, mas hoje são as hipóteses ainda aceitas para esse aumento dessas populações nos últimos 10, 20 anos, nos cultivos de algodão, soja e milho, principalmente. A diversidade da família não está associada apenas a plantas cultivadas, né? Não é restrita a essas espécies conhecidas como pragas, muitas outras espécies ocorrem nos sistemas agrícolas, e muitas são potencial invasoras, né? Aqui nas Américas a gente tem alguns exemplos, né? Essas espécies possuem ampla distribuição e ocorrem no mesmo espaço geográfico. Muitas têm semelhança morfológica, né, entre as espécies do mesmo gênero ou gêneros próximos. A gente pode citar aí os percevejos dicérios e eusquistos, que são frequentemente confundidos. Dentro dos mesmos gêneros, dentro de dicérios, dentro de eusquistos, a gente tem muita confusão nas identificações, né, pois são espécies crípticas, espécies muito parecidas, e necessita de pessoas especializadas para identificar. E também nós temos muito pouca informação sobre origem, diversidade e evolução desses grupos, principalmente esses grupos que são pragas agrícolas, né?
a classificação ainda é muito carente de estudos com ferramentas integradas, utilizando caracteres morfológicos e moleculares, que são informações muito úteis também no manejo de pragas e outras ferramentas. Então, a gente estruturou a tese da seguinte forma: eu apresento primeiramente a análise filogenética da subfamília Pentatomine, com ênfase no gênero Piezodorus e outros gêneros relacionados, né, de percevejos verdes, como Eurisaspis, Acrosternum, Quinávia, Nesara, Platacantha. O capítulo seguinte, a gente infere a origem, a diversidade genética, tempo de divergência, demografia histórica contemporânea do Piezodorus guildini, né, usando os marcadores moleculares mitocondriais. Nesse caso, como premissa para a minha defesa, foi o artigo que a gente publicou, né? É um capítulo que já está publicado. E, por último, a caracterização molecular para auxiliar na identificação precisa das espécies de pentatomide que ocorrem nos agroecossistemas no Brasil. Começando pela origem e classificação filogenética do gênero Piezodorus. O gênero Piezodorus está distribuído em todas as regiões do mundo, né, em todos os continentes. Aqui eu trago uma pequena descrição dos insetos pertencentes à tribo Piezodorine, né, são insetos de tamanho médio, coloração verde e amarelada, ângulos humerais arredondados, o mesosterno com carena desenvolvida e projetada sobre o prosterno, base do abdômen ventral com o espinho robusto, que é um dos caracteres mais robustos, né, na morfologia, e o peritrema da abertura da glândula de cheiro alongado. O gênero Piezodorus, por si, eles possuem coloração verde claro, com essa mancha transversal, como aparece nesse inseto da foto, que varia de amarelado a púrpura, a diferentes tons de verde, com algumas exceções, por exemplo, em Piezodorus punctipes e lituratus, né, que tem a cor mais ferrugínea. Dentre a distribuição aí dos Piezodorus no mundo, a gente tem 12 espécies, sendo que nas Américas ocorre somente o Piezodorus guildini. No continente africano, a gente vê aí mais 7 espécies, sendo que Piezodorus beckert pode ser que não seja um Piezodorus. Isso está em discussão, né, um estudo a ser feito. Piezodorus lituratus, punctipes, ibneri e oceânicos, que também fazem parte aí. Dentre essas 12 espécies, 6 também apresentam importância econômica. Já houveram alguns estudos, né, não focados na tribo Piezodorine e no gênero Piezodorus, que demonstram que o gênero é monofilético, mas com pouca amostragem do gênero Piezodorus e de gêneros próximos, né, por não ser o foco do trabalho, mas eles demonstram uma relação com as tribos Nesarine, Carpocorine e Menidine, porém com baixo suporte e pouca amostragem. Esse trabalho aqui foi focado em Chlorocorine, já esse aqui é um trabalho focado na classificação de Pentatomide, também tem pouca amostragem do gênero, não tem essa representatividade homogênea e também mostra essa relação com Nesarine, Pentatomine, Menidine, Zarcorine. Assim como o trabalho anterior, não tem, o foco não era Piezodorine, nem o gênero Piezodorus. Dessa forma, a gente focou, né, nesses estudos com mais espécies dentro do gênero. A classificação interna de Piezodorus está em 3 grupos de espécies, né, pela morfologia, formato do espinho abdominal e caracteres do Edeago espermateca. Está dividida em grupo lituratus, já chama atenção que na tese está escrito liturara, passou um errinho de digitação. O grupo lituratus está composto pelo Piezodorus lituratus, Piezodorus punctipes e inexpertus. Grupo Ibneri, Piezodorus guildini e Ibneri oceanicus, que possuem uma similaridade morfológica muito grande. E o grupo Punctiventris,
que engloba Pseudodoros fructiventres e teretes, enquanto Pseudodoros flávulos e puros têm características intermediárias, então ele fica classificado entre os grupos Ibner e fructiventres. O Pseudodoros bequertis não tem estudos comparativos com outros Pseudodoros por ter somente a espécie tipo. Então, eu volto ali na questão dela talvez não pertencer a esse gênero, né? Mas isso necessita de estudos. Então, os objetivos desse capítulo foram testar a monofilia de Pseudodoros, né, a origem e a posição filogenética em relação às outras linhagens de percevejos verdes em pentatômide. Para isso, nós utilizamos 99 táxons terminais, dentre eles em 6 famílias de pentatomóide, né, 5 subfamílias e 20 tribos da classificação atual de pentatômide. Não detalhei aqui metodologia de extração de DNA, mas é um protocolo tampão que a gente utiliza no Laboratório de Ecologia Molecular de Artrópodes, que funciona muito bem, né, adaptado para percevejos. A amplificação via PCR dos genes mitocondriais COI16S e do gene nuclear 18S, e para cada gene nós fizemos a edição, conferência, né, das mutações e alinhamento separado no aplicativo MegaX. Para as análises filogenéticas, nós utilizamos duas análises, né? A máxima verossimilhança, que a gente fez uma árvore para cada gene e uma árvore com os genes concatenados, né? Os genes mitocondriais e nucleares. Dentro do Wiki-Tree, a gente tem o Model Finder, que é uma ferramenta que encontra o melhor modelo de substituição para cada gene, de acordo com a posição dos pares de base, né? Para Bayesiana, a gente utilizou o Mr. Bayes e antes a gente roda um modelo de evolução nucleotídica com o J-Model Test. E para a gente estimar o tempo de divergência, fizemos somente com os genes mitocondriais concatenados, utilizando o relógio molecular para o gene COI em insetos, com divergência de 3,54% por milhão de anos, utilizando esses grupos externos, essas outras famílias que eu cito aqui embaixo. Dentre os resultados que a gente teve, as árvores resultantes das sequências concatenadas, né, a Bayesiana e a máxima verossimilhança, eu não trouxe aqui no slide porque elas são bem grandes, né, mas na tese elas estão aí completas. As topologias foram parcialmente congruentes, né? Em ambas, nós tivemos alto suporte nos nós basais, representando a monofilia da família pentatômide, o que corrobora os trabalhos mais recentes, né, que saíram de filogenia. O clado 1 com os representantes das subfamílias Discocephaline, Edecine e Pentatomine. O clado 2 também com suportes relativamente altos nos nós basais, mas muito baixo nos nós intermediários. Aqui essa é a representação da filogenia bayesiana. Nela também a gente vê o alto suporte nesses nós basais, né? A monofilia de pentatômide sendo corroborada. A posição basal do representante da tribo Riconcorine, com alto suporte. Porém, no clado 2, a nossa filogenia veio com uma grande politomia basal, não sendo possível recuperar nenhuma subfamília como monofilética e quase nenhuma das tribos, né? Somente Procleticine. Aqui a gente vê o clado 2, né, mostrando a posição basal da tribo Riconcorine, o alto suporte de clorocorina e pentatomine, e ali edecine e discocefalina aparecendo como grupos irmãos, né? E aqui mais especificamente, Piezodoros, né, recuperado entre os percevejos verdes, né? Piezodorine recuperado entre Nesarine e as tribos Antestine e Messidine. Interessante ressaltar aqui que Eurisaspidine, eles não aparecem relacionados
a Piezodorus, além de não formarem um grupo monofilético nessa análise, né, aparece um clado que inclui parte de Azopine. E o nosso foco principal, que é o gênero Piezodorus, né, um gênero recuperado como monofilético, Piezodorus ibneri, um grupo irmão desse restante das espécies, né? A gente trabalhou com 4 espécies aqui dentre aquelas 12. O grupo Lituratus muito bem suportado, né? Com alto valor de suporte para os Piezodorus lituratus e punctipes. Aqui também essa demonstração da relação de Nesarine com Piezodorine, porém a gente não conseguiu testar Piezodorine, fazer o teste da monofilia da tribo Piezodorine por não ter acesso a outros insetos, né? Ter o inseto fresco para a gente extrair DNA. A estimativa do tempo de divergência para todos os pentatomídeos foi de cerca de 19 milhões de anos, né, já caindo no Mioceno antigo. O clado que inclui as espécies de Piezodorus é mostrado como divergente a partir do Mioceno recente, e o clado que deu origem ao grupo Lituratus no Plioceno antigo, né. Aqui eu vou discutir alguns dos pontos que a gente traz na discussão desse capítulo. Esse é um estudo que tem maior amostragem das espécies de Piezodorus comparado aos que foram publicados, né? É um primeiro estudo que a gente mostra realmente mais espécies desse gênero, com foco nesse gênero. A classificação de Pentatomide foi congruente com os estudos publicados, porém, a gente encontrou o polifiletismo, né, das subfamílias Pentatomine e Podopine, e de algumas tribos também. Tivemos também congruência dos nossos resultados com grupo que são suportados pela morfologia, né, Azopine e Edecine, que não há dúvida, né, da classificação. E o que pode ter causado isso é o tipo de dado, né? A gente trabalhou aqui somente com o dado molecular, não incluímos os dados morfológicos, o que é importante a gente pensar aí para a publicação, incluir esses dados morfológicos e talvez a escolha dos marcadores. Trabalhos que utilizaram os marcadores semelhantes, né, COIS 16S, 18S, tiveram problemas similares nos nós intermediários, então pode ser que a escolha do marcador tenha, para essa resolução de nós intermediários, seja uma opção para a gente melhorar os resultados, né? No entanto, a gente recuperou Piezodorus como monofilético, que era o objetivo aqui da análise, né, congruente com a morfologia. Piezodorus ibneri e Guildines são muito similares morfologicamente, são linhagens distintas, bem definidas. No próximo capítulo da tese que a gente mostra isso. O grupo Lituratus foi recuperado como monofilético, então concordou bem com o que é descrito pela morfologia. A gente viu também na filogenia essa relação de Piezodorus com essas tribos que já tinham sido mostradas por outros autores, mas a gente também não teve suporte robusto para poder afirmar isso. Então, realmente essa escolha de outro marcador pode ser que melhore os resultados nesse aspecto. Como eu falei, não foi possível testar a monofilia de Piezodorine, porque a gente não teve um material fresco, né? Não teve possibilidade de obter o DNA, mas esse monofiletismo é bem suportado pela morfologia. Em relação à origem do gênero Piezodorus, nossas análises mostram que ela é recente, né, ocorrendo no Mioceno tardio, que foi um período onde as regiões biogeográficas que a gente reconhece atualmente já estavam estabelecidas, então a distribuição do gênero Piezodorus pode ter acontecido por dispersão, e pelo fato, como eu comentei, dessas espécies serem distribuídas amplamente nas regiões que elas ocorrem, os processos de especiação podem ter sido heterogêneos, né? Alopátricos, né, com a barreira geográfica, ou simpátricos sem a barreira geográfica. No entanto, para a gente conseguir
afirmar a origem do gênero, seria interessante incluir mais espécies da região afrotropical para a gente ter os resultados mais robustos. Uma água. Passando agora para a filogeografia do Piazodorus guildini, a gente está afunilando, né, o trabalho, passou do macro da classificação agora para a filogeografia. Aqui eu trouxe a versão em português desse artigo que nós publicamos na Journal of Economic Entomology, que são os estudos moleculares sobre a dispersão histórica de Piazodorus guildini no Brasil. Piazodorus guildini, conhecido como percevejo verde pequeno, é uma praga importante da soja, né, no Novo Mundo, né? Praga importante de soja no Brasil e também nos Estados Unidos. É uma espécie que tem um potencial maior de dano em plantas de soja do que outras espécies que são pragas da cultura, como o percevejo marrom e o percevejo barriga verde. Ela pode aumentar as injúrias, né, em grãos de soja em mais de 30% comparado a essas outras espécies, né, quando existe essa explosão populacional. Ela tem uma distribuição ampla pela América do Sul, muitos relatos de surtos populacionais no sul do Brasil que causam essas injúrias e perdas de produtividade na soja, mas não temos muitos estudos baseados em amostragens populacionais. Dentre as hipóteses que eu já havia comentado, né, para a expansão de percevejos em soja nos últimos anos, estão a expansão de lavouras para as regiões centro e norte do país, né, do sul para centro e norte do país, sistema de plantio direto que facilita a permanência, né, desses insetos no sistema agrícola, mudanças climáticas e adaptação das espécies nativas ao sistema de cultivo, né? Porém, são apenas hipóteses especulativas, né? Até então não existiam estudos que associassem essas hipóteses a processos históricos, né, que poderiam afetar as populações da praga. Existe um estudo, né, que já demonstrou alta diferenciação genética entre as populações do Piazodorus dos Estados Unidos e Brasil e baixa diferença entre as populações de cada país. Mas esse estudo contou com um baixo número de indivíduos, né, poucas populações, com essa distribuição geográfica muito restrita, então a gente não pode fazer inferências demográficas sobre a espécie, né? Um estudo que sugere a monofilia do gênero, mas como não tinha dados robustos, não afirma, né? Então, dentre os objetivos desse capítulo, aqui a gente infere as reações genealógicas entre os haplótipos do Piazodorus no Brasil, compara consequências disponíveis no banco de dados público e estima as diversidades genética, estrutura populacional e aspectos de história demográfica de populações do percevejo verde pequeno coletado nas lavouras de soja no Brasil. Esse trabalho, eu iniciei ele junto ali ao fim do meu mestrado, né? Que no mestrado eu trabalhei com outro gênero, que foi o de céreos, com uma filogeografia parecida, então eu já comecei a coletar esses insetos desde o meu mestrado. A gente conseguiu amostrar 100 indivíduos de Piazodorus em soja, pertencente a 12 populações, né, 12 locais de amostras, e a gente conseguiu agrupar essas populações com base nas 5 macro-regiões brasileiras produtoras de soja já descritas na literatura, que são macro-regiões divididas por condições edafoclimáticas, né? Então, a gente separou em macro-região 1, que é a sul, 2 centro-sul, 3 sudeste, 4 centro-oeste e 5 norte. Aqui também a gente fez a extração de DNA, a gente removeu somente o tecido muscular de uma das pernas para fazer a extração de DNA, para a gente manter intacta a morfologia do inseto, né, principalmente os caracteres morfológicos de genitálias, que são importantes no grupo.
fizemos a amplificação via PCR, o sequenciamento dos genes mitocondriais COI e CIT-B, a edição no software Sequencer e o alinhamento no aplicativo Mega. Os dados foram construídos em 3 conjuntos diferentes. Né? O conjunto de dados 1 foram 100 sequências produzidas de 658 pares de base do gene COI para a gente fazer as análises de diversidade. O conjunto de dados 2 foram 27 haplótipos de COI, mais 12 sequências que a gente retirou do Banco Público BOLD, né, que inclui sequências da Costa Rica, Estados Unidos e África do Sul. A gente fez a análise filogenética bayesiana com esse gene COI e o relógio molecular para estimar o tempo de divergência dessas linhagens. O conjunto de dados 3, a gente utilizou os dados concatenados, né, dos 2 genes, com um total de 1.062 pares de base, para a gente ter as análises análise de variância molecular, estrutura populacional, as estatísticas demográficas e também a construção da rede de haplótipos e o Skyline Plot que a gente apresenta aqui. Então, os resultados que a gente teve foi os haplótipos brasileiros mais recentes, né, bem suportados pela filogenia, sendo que ali o nosso enraizamento foi feito com Pesanorus ibneri, e a gente vê que as linhagens mais antigas são as linhagens da África do Sul, juntamente a linhagens da Costa Rica, e uma politomia ali, um segundo grupo de Costa Rica com Estados Unidos. E a gente vê aqui no relógio molecular que a divergência dos grupos começaram no período do Pleistoceno, há 1,63 milhões de anos, né? E os haplótipos brasileiros aqui a 0,97, que são os mais recentes, né? No período do Pleistoceno médio. Aqui a rede de haplótipos, a gente observa uma relação recente entre os 42 haplótipos, né, uma baixa distância genética, separados aqui pelas macro-regiões 1 a 5, sendo o haplótipo 3 o mais frequente, né, compartilhado aí com 4 macro-regiões, e a macro-região 5 tem os haplótipos com ramos geneticamente mais distantes, que são esses representados pela cor laranja, né? É um grupo geneticamente diferente, mas distante das outras macro-regiões. Dentre as análises de diversidade, foram altas as diversidades haplotípicas para todas as macro-regiões, né? Aqui a gente tem as populações dentro de cada macro-região. A macro-região 5 foi a que teve os índices de diversidade maiores, que é essa macro-região que eu mostrei no laranja, que é a mais distante nos ramos dos haplótipos, né, da rede de haplótipos, e a macro-região 2, que é a centro-sul, com a menor diversidade haplotípica, mas também não sendo baixa. Aqui, a análise de variância molecular, a gente mostra o índice de fixação de 0,215, o que demonstra alta estruturação genética dessas populações, sendo essa alta estruturação explicada pelas macro-regiões de soja, mas parte da variação dela é explicada entre as populações dentro das macro-regiões. A gente fez também uma correlação entre a distância em linha reta entre os pontos de coleta, né, entre todos os pontos, e os índices de fixação das populações. E as populações, a gente vê aqui uma correlação positiva, sendo que as populações da macro-região 5 apresentaram valores elevados, né, de índice de fixação. Aqui eu trago algumas estatísticas dos testes de neutralidade, né, com
as populações agrupadas em macro-regiões. Essas análises foram feitas com os dados concatenados, né? Aqui a gente vê nos testes de neutralidade D de Tajima e FS de Fu que existe uma expansão populacional em cada macro-região. A estatística é bem clara aqui nisso. O parâmetro de expansão mostra que a macro-região 5 é uma população mais velha que as demais, assim como a soma dos desvios quadráticos demonstra que existe uma expansão demográfica em todas as macro-regiões. E também o índice de regularidade mostra que o modelo de expansão espacial em todas as macro-regiões. Então, a gente tem expansão populacional, demográfica e espacial, com exceção da espacial na macro-região 4. Aqui a análise do Skyline Plot, a população do Piezodorus guildini está em expansão demográfica, assim como a gente já viu nos testes de neutralidade, sendo que o tamanho efetivo da população da macro-região 3 é o maior, seguido da 4, da população 4 e 1. Esses resultados demonstram, né, que o tamanho efetivo da população está crescendo dentro das macro-regiões, o que pode implicar num aumento da importância dessa espécie, né, dessas populações como pragas no sistema agrícola da soja. Então, dentre os pontos que a gente trouxe a partir dos resultados desse capítulo, a gente encontrou um estabelecimento antigo, né, de Piezodorus guildini na bacia do Caribe, seguido pela dispersão pelo continente americano, não tendo sido observada uma segunda evento de dispersão, né? A gente encontrou as 3 linhagens distintas, as mais antigas na Costa Rica, África dos Estados Unidos, e as mais recentes, as do Brasil. E como a gente viu, as populações estão bem estruturadas geneticamente, possivelmente aceleradas pela presença das lavouras de soja, né? Mas a gente vê que existe uma mobilidade restrita dessa espécie na paisagem agrícola, o que demonstra também, né, essa estruturação genética das populações. Dentre as hipóteses, né, que a gente usa para explicar a presença do Piezodorus guildini no continente africano, a partir desses dados que a gente puxou dos bancos de dados públicos, a gente vê que o Piezodorus ibner e guildini oceanicus, eles são muito, muito similares, né? Pode ter sido uma recente dispersão, né, da bacia do Caribe para a África, por dispersão antrópica mesmo, né, questão de grãos e comercialização, ou essa espécie já existia ali na África, mas pela similaridade morfológica não foi identificado como Piezodorus guildini, então é necessário que sejam feitos mais estudos e inseridos, né, mais insetos desse continente para a gente conseguir entender melhor essas análises. No entanto, como eu comentei anteriormente, os sinais de expansão demográfica que a gente viu nas análises indicam aumento do tamanho efetivo das populações, né, dessa praga nas áreas de soja, o que pode refletir a importância como praga da cultura nos próximos anos, consequentemente no manejo, assim como já aconteceu para outras espécies, vem acontecendo, né, o percevejo marrom, o percevejo barriga verde, e para a gente conseguir falar de adaptação e de outros aspectos de manejo, né, como praga, como praga, né, essa espécie, a gente precisa de estudos de genômica populacional e os bioensaios de adaptação para compreender essa dinâmica populacional. Somente com os genes mitocondriais, né, genes
mitocondriais têm a falta de recombinação e a neutralidade, a gente não pode inferir nenhum aspecto adaptativo utilizando somente eles. A gente precisaria do estudo de genômica, de genes nucleares, para a gente conseguir fazer essas inferências. Por último, o capítulo que a gente aplica o DNA barcode para identificar os percevejos praga, né, os pentatômides nos sistemas agrícolas na América do Sul. O Brasil ele é um país, né, com um ambiente diverso em condições bióticas e abióticas, um sistema agrícola amplo e variado na sua maioria, com altas produtividades, mas o grande desafio hoje é aumentar a produtividade aliado a um modelo ambientalmente sustentável. E para a gente ter esse modelo ambientalmente sustentável, a gente precisa caracterizar a biodiversidade e a relação entre os organismos. Mas para isso a gente precisa, né, de profissionais especializados nos diferentes grupos, principalmente no grupo de insetos, que é um grupo de animais mais abundantes e diversos no ambiente. E a gente sabe a dificuldade que é caracterizar as espécies de cada grupo. Então, a gente traz a ferramenta do DNA barcode, né, a ferramenta molecular, como uma ferramenta para nos auxiliar na identificação das espécies, seja nas espécies crípticas, as espécies desconhecidas, as formas imaturas, que muitas vezes são muito parecidas, né, impossíveis de serem identificadas, espécies invasoras ou partes de organismos encontrados. E os dados produzidos, né, a partir dessa ferramenta podem ser encontrados em plataformas específicas, como o NCBI e o Bolt Systems, que a gente usa dados, né, em todos os capítulos aqui. Como eu já comentei, as pragas, as espécies pragas da família Pentatômide na América do Sul são polífagas, né, ocorrem em diferentes épocas do ano. A gente tem mais de uma espécie de pentatomídeo por cultivo ao mesmo tempo, sendo que as ninfas, né, os imaturos, também causam danos aos cultivos e eles são muito similares e de difícil identificação, e essa grande diversidade de gêneros, né, de pragas que ocorrem nos cultivos. Então, os objetivos aqui foram avaliar o uso dessa ferramenta de DNA barcode para identificar as espécies-chave, né, de pentatômide de pragas no Brasil, discutir a capacidade e a precisão dessa ferramenta na identificação e nas potenciais pragas dentro desses 10 gêneros que eu comentei lá no início. Então, a gente já mostrou alguns táxons encontrados em cultivos agrícolas. Muitos, eu fiz a identificação morfológica prévia, extração de DNA, PCR e sequenciamento, né, desse fragmento do barcode de 658 pares de base. Fizemos a edição e o alinhamento, e a gente também puxou sequências do banco de dados Bold Systems, né, que é um banco de dados que qualquer pesquisador pode colocar ali uma identificação, né? Alguns possuem fotos e as sequências dos insetos, e alguns critérios a gente seguiu, né? A gente olhou se as sequências tinham NANTs, né, que são cópias do genoma mitocondrial no núcleo, então a gente não quis essas sequências, porque isso mudaria completamente os resultados, né? A gente quis realmente as sequências corretas do barcode. A gente preferiu também sequências maiores de 400 pares de base com alta qualidade e sequências pertencentes a indivíduos de diferentes países que possuem status de pragas agrícolas. Aí a gente fez o alinhamento dessas sequências e o cálculo da distância genética par a par, e a gente apresenta os valores de distância intraespecífica, né, dentro das mesmas espécies, e interespecífica, em espécies diferentes, para estimar a presença desse barcoding gap. Esse barcoding gap é aquele gap entre a menor distância intraespecífica, a maior distância intraespecífica e a menor distância interespecífica.
Então, para esses 10 gêneros que a gente trabalhou, a gente encontrou em alguns deles o barcoding gap consistente, como no caso de Quinávia, né, que a gente encontra a distância intraespecífica de 0 a 2,89% e interespecífica de 7,81 a 11,31. Então, a gente tem um barcode gap consistente. A gente trabalhou com 12 sequências de 3 espécies desse gênero. Em dicérios, a gente trabalhou com 31 sequências de 3 espécies, que foram furcatos, melacantos e catinguenses. A gente tem as distâncias intraespecíficas de 3,40 a 4,38 e a inter de 6,17 a 18,29, demonstrando aí a consistência do barcoding gap. Para a Edessa também foi consistente, com 9 sequências de 4 espécies, a distância intraespecífica de 0 a 11,86 e inter de 14 a 18,84. Aqui em Eusquistos, a gente já vê uma sobreposição do barcode gap, né, a inconsistência, tanto para Eusquistos quanto para Mormídia e para Nesara. Mais à frente eu vou comentar os principais motivos, né, dessas inconsistências. Então, a gente vê que as distâncias intra e interespecíficas, elas se sobrepõem em Eusquistos, em Mormídia. Em Eusquistos, a gente trabalhou com 31 sequências de 9 espécies, em Mormídia, 22 sequências de 8 espécies, e em Nesara, 23 sequências de 2 espécies. Para Ébalos, a gente trabalhou com 11 sequências de 4 espécies, encontrou um barcode gap consistente, né? Não há sobreposição entre as distâncias genéticas intra e interespecíficas. Para Piezodórios, a gente teve uma pequena inconsistência, né, de 4,42 ali entre 4,42 e 4,73. 35 sequências de 5 espécies a gente trabalhou. E para Tianta também a gente teve um barcode gap inconsistente, a gente vê uma sobreposição entre as distâncias genéticas intra e interespecíficas. Para o gênero Tibraca, a gente só encontrou 3 sequências da Tibraca limbativentris. Foi um gênero que eu não consegui material fresco, né, para trabalhar, então a gente trabalhou com o que tinha no Bold Systems, e a gente não consegue, né, como a gente só tem uma espécie, a gente não consegue fazer nenhuma inferência de distância interespecífica, somente a intraespecífica de 0 a 7,45%. Então, aqui eu trago alguns pontos que podem estar relacionados a consistências e inconsistências, né, do barcode gap nesses dados que a gente trabalhou. O barcode gap é uma ferramenta de reprodutibilidade e que gera para a gente a capacidade de diferenciar esses organismos a nível de espécie, mas, de toda forma, a gente precisa da correta identificação morfológica antes de depositar isso em banco de dados, né? De nada adianta a gente ter a sequência barcode se ela estiver ligada a uma identificação errônea na morfologia. E isso serve para todos os grupos que estão ali depositados, né? Não só para Pentatomid. E dentre os nossos resultados, a gente encontrou esse barcode gap consistente para Quinávia, Dicérios, Edessa, Ébalos e Piezodórios, né? Demonstrando a efetividade dessa ferramenta. Dentre as inconsistências, a gente encontrou outliers intraespecíficos em espécimes de Eusquistos crenator, né? A gente encontrou valores de distância intraespecíficas acima de 20%, isso com certeza é um erro de identificação. Esse indivíduo em específico pode corresponder a espécies distintas, né, dentro do gênero, então claramente um indivíduo que está depositado de forma errônea, né, no Bold Systems. A distância interespecífica para Eusquistos servos e variolários também foi um dado que veio como inconsistente, né? Essas espécies já estão descritas com possíveis formas híbridas e também descritas subespécies, então fica muito difícil esse dado estar confiável na plataforma, né? Já as inconsistências em Tianta
semelhante a eusquistos servos e variolários, né, distância interespecífica para Tiantaserra e Custator, né, são espécies similares que ocorrem no mesmo ambiente geográfico. Possivelmente é uma Tianta Custator identificada de forma errônea e depositada no Bold Systems, assim como Palidovírens e Custator, né, são insetos muito difíceis de serem identificados. As fêmeas, não, a gente não consegue identificar as espécies usando só as fêmeas, é necessário ter os insetos machos para a gente conseguir separar. Então, essas espécies crípticas precisam ser muito bem analisadas antes de serem depositadas no banco de dados. Em Mormídia é um gênero de difícil identificação morfológica, né? Também ocorre, tem uma distribuição simpátrica e muita variação na morfologia geral. Então, a gente precisa também das genitálias dos machos para confirmar identificações e também a aplicação correta dos nomes da identificação para a gente ter um barcode gap consistente. Muitos dos dados em Mormídia, a gente viu uma grande sobreposição, né, do barcode gap. Então, muitos dos dados ali a gente não pode afirmar que a identificação está correta no Bold System. As inconsistências em Nesara apareceram também por Nesara viridula e antenata serem espécies crípticas e, de acordo com as distâncias intraespecíficas menor que 5% e maior que 5% de algumas sequências que a gente encontrou do norte da Índia e do Paquistão, é possível que a gente tenha uma terceira espécie, que não é muito comentada, que é a Nesara unana, nesses representantes, né? Então, dentre esses 10 gêneros, a gente já consegue ter uma ideia de como o barcoding gap pode nos ajudar e também como ele pode identificar os problemas taxonômicos, né? Nos grupos de insetos. Ele pode servir de base para uma posterior revisão taxonômica de gêneros. Aqui nesse trabalho, a gente não aprofundou mais dentre esses gêneros, mas com certeza dá para a gente fazer esse estudo com vários outros gêneros, mesmo os de importância, que não têm importância econômica em agricultura, mas é necessário que a gente tenha taxonomistas especializados no grupo para produzir e revisar essas informações dos bancos de dados públicos. Então, nem sempre o que a gente está puxando do Bold Systems, né, para usar numa análise filogenética, em qualquer análise, está exatamente correto, justamente por a gente não ter essa revisão das informações públicas. As considerações finais, no geral da tese, né, a gente conseguiu recuperar a monofilia da família Pentatomide e a posição basal da tribo Riconcorine, assim como trabalhos anteriores, né? Porém, aqui a gente não recuperou nenhuma das subfamílias e quase nenhuma tribo como monofilética. Representamos a monofilia do gênero Pesodorus, né? A origem das linhagens atuais de Pesodorus guildini na bacia do Caribe, né? Seguida da dispersão para o continente americano. A gente demonstra a estruturação genética das populações do Pesodorus guildini acelerada pela presença das lavouras de soja, né, e o aumento efetivo da população e também a importância que essa praga pode vir a ter no cultivo de soja no Brasil. A gente apresenta também o grande potencial da utilização do barcode gap para Pentatomide. A gente vê que a gente tem muito o que discutir, muito o que trabalhar em cima disso, né? Como especialistas dos grupos, todos os grupos podem conseguir trabalhar com esses dados, né? Não existe muita dificuldade, somente realmente ter a morfologia associada aos dados moleculares. Como a gente viu na filogenia, a gente precisa de estudos subsequentes, né? Utilizando diferentes marcadores, principalmente naqueles nós intermediários que ficaram com suporte baixo, e associar tipos de dados, como os dados morfológicos que a gente não utilizou nessas análises, e também a gente ter mais estudos de genômica populacional e os bioensaios de adaptação para compreender essa dinâmica populacional
do percevejo verde pequeno, pois aqui a gente só trabalhou com o gene mitocondrial, né? A gente, inclusive, até eu fiz muitas sequências, né? Eu extraí DNA de todas as populações, eu testei genes nucleares para Piezodoros guildini durante esse trabalho, mas a gente não encontrou nenhuma variação nos genes testados, então a gente decidiu apresentar somente os genes mitocondriais. O geral da tese foi isso, né? Na arguição a gente pode entrar mais a fundo na discussão de cada capítulo. Eu gostaria de agradecer a muitas pessoas, instituições aqui, então eu vou começar pela Exalc. Eu entrei na Exalc em 2017 para fazer o meu mestrado, né? Eu era uma Tamara quando eu entrei no mestrado, eu saio hoje do doutorado com uma bagagem em entomologia e uma bagagem acadêmica muito diferente, muito maior, né? Não foi fácil, a pós-graduação é pesado, eu passei o meu doutorado, né, durante a pandemia, a gente teve muitos problemas, ficou com sequenciamentos parados por quase 10 meses, porque todas as facilities só estavam pegando material de Covid para sequenciar. A desmotivação que veio durante a pandemia também afetou muito a continuidade do meu trabalho, mas hoje eu apresento aqui uma quantidade de dados interessante, né? A gente tem muito para trabalhar em cima desses dados ainda, mas eu agradeço muito a Exalc, o programa de pós-graduação, pela qualidade do programa, a qualidade das aulas, a qualidade da pesquisa que eu consegui realizar. O meu orientador, Cristiano, que sempre foi muito atencioso comigo, né? Mesmo ele não estando na Exalc 100% do tempo, a gente sempre teve contato muito tranquilo, muito fácil. O laboratório de heteróptera, né? No museu também, que eu sempre tive apoio. As disciplinas que eu fiz no museu também sempre tive apoio. Gostaria de agradecer também ao Laboratório de Ecologia Molecular de Artrópodes, o professor Alberto, que me recebeu ali meu mestrado, meu doutorado inteiro, né? Ele não foi meu co-orientador, foi quase um segundo orientador. Eu tive a sorte de ter duas orientações muito boas em áreas distintas, né? O Alberto me orientando mais com essas ferramentas moleculares, o Cris com a taxonomia. Eu aprendi muito com os dois, sigo aprendendo, né? A gente tem muita coisa para publicar ainda. Agradecer aos colegas, né, do departamento, agradecer aos colegas do laboratório, as amizades que eu fiz, que com certeza a gente aprende muito com os colegas, a gente convive muito com as pessoas e isso faz diferença durante o nosso período de experiência acadêmica. Agradecer a CAPES pela concessão de bolsa e a FAPESP pela concessão, né, de recurso para os projetos de pesquisa. Agradeço à banca também pela disponibilidade de avaliar meu trabalho, a todos que estão assistindo. E é isso, muito obrigada.